Depois tem até um outro livro até um pouco mais espesso, que tem muito mais detalhes, que eu vou trazer para vocês também. Vamos lá. Eu acho que todo mundo já... acho que eu vou até passar direto, mas é meio que óbvio que todo mundo sabe que Mashiach, ele obrigatoriamente tem que ser 100% ser humano. Né? Vou usar só uma argumentação que é... Vou só trazer uma pequena argumentação que é: a Torá fala que ele vai ser como Moshe Rabbeinu. Se é como Moshe Rabbeinu, ou de duas uma, ou Moshe Rabbeinu era semideus, né? Na verdade, a questão de semideus é uma questão de que podemos falar a alma vem de Hashem. Não, mas todo mundo é, então. Né? Tipo, é que nem aquela argumentação, não. Tem que ser filho de Hashem. Mas, bem, eu sou. Salmo fala, Benei Elim. Então eu também sou filho de Hashem. Aquele rabino em Jerusalém conversando com o pastor, ele falou, né? Ele falou assim, né? Eu também tenho dúvidas em mim, mas também não sou digno de ser adorado. Sim. Né? Ok. Porque você começar a falar isso, as pessoas vão indagar outras coisas. Vai falar assim, você é um homem. Não dá brecha para discussão. Então, a gente também já estudou que Mashiach encara a geração, né? Isaías 11:1, estou na página 38, tá, gente? Isaías 11:1, Jeremias 23, a gente tem Jeremias 30, Ezequiel 34, na Masacre Terrumat Uldó também fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem, eu acho que isso a gente já bateu demais, né? Acho que todo mundo já sabe que tem vários. Davi Amelech era Melech Mashiach, Shaul Amelech era chamado de Mashiach, Aharon era chamado de Mashiach, né? Exato. Foi chamado de Mashiach por ele. Sim, então assim, a gente tem várias citações na Torá e no Tanakh de Mashiach. Então a gente já Foi o sagrado que falou direto. Oi, não entendi. O meu Mashiach. De quem? De Aharon. De Aharon. Hashem também chamou o rei da Babilônia de também meu Mashiach. Sim, meu Mashiach. Isaías desde 30 e pouco até 47 fala toda essa temática. Ele é o meu Mashiach, meio diferente. Então assim, para você ver como é que a coisa... Enfim, vamos lá. Dependendo da colocação, né? Hã? Dependendo da colocação da pessoa e do propósito. Sim, mas uma coisa é, por exemplo, é você, eu, ou... sei lá, algum rabino chamar alguém de Mashiach. Outra coisa é Hashem chamar de Mashiach. Entendeu? Aí é um pouquinho mais diferente. Né? Isso aí, ó. Cadê a Aron, pô? Não foi ninguém. Sim. A gente chamou ele. Então vamos lá. Êxodo 3:10 fala o seguinte: vem e eu te mandarei a Faraó. Quando era o emissário falando de Moshe Rabbeinu. No próprio dia em que o Beit HaMikdash foi destruído, nasceu aquele que, em virtude da sua retidão, página 40, serve para ser o Redentor. No momento adequado, Akadosh Elohim se revelará a ele e o mandará. E depois colocará sobre ele o espírito, o Ruach HaMashiach, né, o espírito de Mashiach, que está escondido e oculto lá em cima, nas alturas. Tá? Até a sua vinda. Ou seja, já tem Mashiach, já tem... Gente, é meio complicado no judaísmo, por quê? Porque tem coisas que a gente precisa reaprender. Tá? Principalmente quem é Baal Teshuvah e tal, está reaprendendo a Torá. Então, o que acontece? No Shabat, quem não sabia que no Shabat a gente ganha uma alma adicional? Não sabia? Ótimo, bom que a gente aprende. No Shabat a gente ganha uma alma adicional. Só que aí as pessoas que não conhecem o judaísmo vai falar o seguinte: o que negócio é esse de alma adicional? Vai entrar uma alma dentro de mim? Pô, que negócio vai ser aquele negócio que o pessoal coloca a mão na cabeça e gira a cabeça ao contrário, que nem o filme lá do Exorcista? Como é que é isso? Não, alma adicional, Fabrício. Primeiro que a alma no judaísmo é bem diferente da alma como as pessoas falam por aí. A alma é uma partícula energética, vamos dizer assim, como diz na Torá, Shabbat vai nafash, né? O Shabbat ele te dá uma alma. Nafash vem na palavra nefesh, que é alma também, ok? Então o Shabbat ele te dá uma alma nova. Isso está na Torá, ponto, acabou, indiscutível. Então a gente tem a alma pessoal, eu tenho a minha alma, e a gente tem uma alma coletiva de povo. Não sei se vocês sabiam. Como está escrito que o povo estava passando por vários problemas e eles celebraram Pesach. Não sei se vocês lembram, acho que é Yoshua, não me lembro agora onde é que é. Mas a alma do povo foi restaurada, está escrito no Tanakh. Como é que a alma do povo foi restaurada? A alma, né? Tinha que ser as almas do povo foram restauradas. Por que está no singular?
Porque há uma alma que o povo de Israel tem única e divide com todos os outros. Ok? A mesma coisa é a alma judaica. Quando a pessoa ela não nasce judia, ela nasce com partículas dessa alma dentro de si, parte dela. Só que a alma mesmo, o grosso da alma, a nata da alma, ele está separado do corpo. E quando a mulher passa pelo mikvah, quando ela faz a imersão nas águas, a alma entra dentro dela. A alma dela está separada do corpo, é uma alma judia. Porque nós temos vários tipos de alma. Uma dessas almas é a alma animal, que é instintiva, que ama, que sente calor, que sente frio, que sente emoções e tal. Outra alma é a parte mais elevada da alma, que é a alma judaica, a alma espiritual, digamos assim. E lembrando que a alma ela é dividida em partículas. Por exemplo, pode ser, e né, que a alma de vocês aqui seja a alma também de uma outra pessoa. Porque, assim como o DNA às vezes divide, o pai e a mãe tem parte deles que são doados para criar o filho, né, para nascer o filho. Uma parte é da mãe, uma parte é do pai, uma parte é de Hashem. Então a alma da criança também contém a alma dos pais. Ok? Parte do DNA e tal, isso explica muito. Tanto que às vezes jeito, forma de falar, personalidade muitas vezes passa. E não só do pai e da mãe, mas das outras almas que estão junto com ela que vieram de anteriores. Então, a alma de Moisés, por exemplo, está espalhada em várias pessoas. Por exemplo, o Rashi. Reb Nachman, talvez Rebbe Lubavitch também já ouviu alguma coisa assim. Então, a alma de Moisés, ela está difundida dentro do povo, digamos, para ficar fácil de entender, no DNA do povo, e ela é transmitida também de alguma forma. Ok? Então, o judaísmo ele não separa muito essa coisa de espiritual e físico. Na verdade, eu já ouvi uma frase uma vez, eu não me lembro quem foi que disse, mas há cerca de 15 anos atrás, que o judaísmo se acredita o seguinte, que alma, corpo e espírito são duas faces de uma mesma coisa. Então, na verdade, a gente não separa a parte espiritual da parte física. Na verdade, são duas facetas de uma mesma coisa. Tanto é que quando nós formos ressuscitados, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai ficar por aqui? O que vai acontecer? O corpo levanta e ele vai ser transformado, essa estrutura, numa outra estrutura. Então, não é que é uma reciclagem. O Shanavi, ele fala que ela vai dar vida à alma. Sim. Assim, vai inverter. É ao contrário. Né? Ela vai inverter a situação. Sim, mas o que a gente precisa aprender agora é o seguinte, que o corpo e a alma são duas faces de uma mesma coisa. Ponto. Tá? Por exemplo, Eliahu que não morreu, o corpo dele podia ter ficado. Já que só a alma que é importante, o corpo podia ficar. Mas não, o corpo foi junto. Ok? Então são duas faces de uma mesma coisa. Um corpo que há corrupção, que há corruptibilidade, ele vai perder essa corruptibilidade. Porque agora o Yetzirará está na carne, no corpo, no guf. Mas no futuro o Yetziratov, que vai ser a parte mais forte do nosso corpo. Tá? Que vai estar na alma. Vamos lá. Então só para explicar esse negócio da alma de Mashiach, que está pronta, e vai entrar no corpo assim que estiver pronto. Há uma grande discussão sobre que Moshiach vai ter filho. Ele vai ter filho? Porque lá no livro de Ezequiel Hanavi, ele fala que ele e os seus filhos, né? Uhum. Mas aí se refere ao quê? Ao homem Israel ou ele vai ter um próprio filho? Olha, Javier, assim, ter filhos é uma mitzvah, a não ser que em casos especiais, quando a pessoa não consegue, por algum motivo, né? Ou, sei lá, nasceu estéril, ou estudou Torá, então só dá para adiar casamento. Só dá para adiar casamento quando a pessoa está estudando Torá. Sem que a pessoa esteja se dedicando a estudar Torá, não pode adiar casamento. Casamento é uma mitzvah que tem que ser cumprida o mais rápido possível. A única coisa que pode adiar um casamento é o estudo de Torá. Mas digamos, a pessoa estudou Torá, fez chuva tardiamente, falando tem que estudar, aí aprende Torá, só que na época de casamento ele morre. Ele cumpriu a mitzvah de casar? Acho que pela intenção dele não cumpriu, né? Sim, porque ele falou, não, eu vou casar assim que eu terminar meus estudos. Morreu antes, não conseguiu cumprir a mitzvah. Por causa pela intenção, né? Entendeu? Então é o seguinte, se não for em casos assim, de impossibilidade, acredito que sim, que é uma mitzvah, e filhos também trazem brachá. Então, eu acho que assim, um Mashiach estéril talvez seria um problema de falta de bênção. Ok? Não, aquela questão de 100% homem. Sim. O homem ele tem que fazer as coisas de... Sim. É obrigação, entendeu? Digamos assim, uma pessoa que não tem filhos, na Torá a gente vê as pessoas ansiando para ter filho. Por quê? Para a cultura da Torá, para Hashem, filhos é bênção. Então não ter filhos é uma coisa muito ruim.
Então, da mesma forma que ele vem de uma descendência, ele tem que ter, a descendência Sim. tem que continuar. Sim. Eu escutei uma frase do Rabi Kuk uma vez, né, que falando dele, né, que eu, na verdade eu vi um vídeo do Rabino Yonah Rock, né, ele falando sobre o Rabi Kuk. Aí ele falou que o Rabi Kuk ensinava que ter filhos é garantir que é uma lamabá. Sim, sim. Falava essa questão. Com certeza, com certeza. Né, gente, ó, viver Torá não é prêmio de nada. Ter filhos de Torá é um pouco prêmio, mas ter netos de Torá é Mekor Aberachá, talvez. Shilom Amélia, Salmo 127. Então, assim, firmar netos no caminho da Torá é o maior presente que alguém pode ter. Então, nossa meta não é, será que meu filho vai continuar na Torá? Não. Meus netos têm que continuar na Torá. Essa tem que ser a nossa cabeça. Vamos lá. Assim como vemos também, ainda na página 40, Shaul, com o espírito de reza e o espírito Ruach HaKodesh, aqui ele está usando como Espírito Santo, Ruach HaKodesh, acho que eu vou precisar falar. Calma. Ele não tinha sentido dentro de si. Eles chegaram a ele e foi ungido. O próprio Tzadik não percebe o seu potencial. Ou seja, quando o Mashiach chegar, ele não vai saber que ele é Mashiach. Ele não vai nem dizer que ele é o Mashiach. O Né? povo que vai renomear ele é Mashiach. Ele não vai ter ideia de que é Mashiach. Porque vai ficar... Não, vamos fazer o certo, vamos cumprir a Torá, vamos ver a Torá, vamos fazer as coisas Vai certas. ser reconhecido nele. Sim, Ele vai lutar pela Torá, como qualquer um de nós, só que ele vai ter uma força maior para isso, é óbvio. Mas vai como nós, vamos lá, vamos fazer, vamos construir mikvot, vamos fazer a Torá, vamos levar as pessoas a fazer as coisas e tal. De onde você que acha que é disso? Exato. Eu estou fazendo o que é certo. Então responde a pergunta do Rafael. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Não merecíamos que o espírito messiânico, que era o Mishra, fosse conferido. Eram capazes só um minutinho. E adequados para isso, mas sua geração não era. Ou seja, às vezes há pessoas na própria geração que ela está adequada para ser Mashiach, mas a geração não está pronta, não está merecedora, não tem zerud, não tem mérito para isso, não recebe aquilo, e aí aquilo não é o Mashiach definitivo. O que está dizendo aqui é a mesma coisa que aconteceu com David Ameller, que é Mashiach, Mamash, não tem discussão, né? Só que a geração não estava preparada para Geulah, que é a redenção, ok? Shaul Ameller, a mesma coisa. Na verdade, o problema de Shaul Ameller também é outro. Falta de kavod a si mesmo. Porque o profeta falou assim, sabe por que você errou? Sabe por que você pecou tanto? Sabe por que você fez tanta coisa errada? Sabe por que você ofereceu uma oferenda que não era para você oferecer? Porque você não achou que era quem você era. Você achava que você era menos do que você era. Você não se achou importante o suficiente. Está no profeta, Meforash na Bíblia. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela não se acha boa o bastante, como é que ela vai se comportar? Mal. Gente, olha, eu não sou tão tzadik para me vestir assim. Eu não sou tão tzadik, não sou tão tzadiká para me vestir assim. Eu não sou tão tzadik para viver a Torá dessa forma. Então, se a pessoa imagina que ela é ruim, ela vai se comportar como? Como ruim. Se você fala pro seu filho, seu burro, como é que ele vai achar que ele é? Burro. Por mais que ele se esforce. E a boca tem poder, né? Ainda tem isso, né? Sim. Palavra, tá muito fala. Então, assim, o problema de você não... Por isso que o meu trabalho aqui é dizer assim, gente, vocês podem, vocês conseguem, vocês vão conseguir. Por quê? Se vocês não acreditarem em vocês mesmos, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tô falando a verdade. Se vocês não acreditarem que vocês têm potencial, como eu sei que vocês têm... Gente, olha só, deixa eu falar uma informação para vocês que eu estava pensando hoje de manhã. Quem está aqui, só está aqui porque foi peneirado. Aqui só está, mesmo as pessoas que estão ainda como visitantes, é a nata da nata da nata do judaísmo. Sabe por quê? Porque a gente tem visto que muita gente não leva a sério a Torá. E às vezes, tem lugares que abrem as portas demais, né, até para Bnei Anusim, e às vezes a pessoa não quer nada com nada. E aqui, só a primeira peneira que a gente faz, já mostra que só vem para cá só quem quer. Então, se vocês não se sentiam especiais antes, sintam-se agora. Porque tem muita gente que quer só vir aqui só os domingos, só visitar. E eu não deixei, não permiti. Então, vocês têm que saber que se vocês estão aqui é porque vocês são especiais. E vocês têm um potencial incrível. E que eu vejo em vocês almas judaicas. Eu não vejo em vocês alma de qualquer outra forma. Alma judaica, ponto, acabou. Se vocês pararem de acreditar nisso,
vocês vão começar a beber demais, vão acabar a fumar, vocês vão acabar se envolvendo no mundo das drogas, vocês vão se vestir como qualquer uma dessas berremotas que tem por aí na rua, se vestir com shortinho e coisas que não são positivas. Porque se vocês não acreditarem em quanto especiais vocês são, se a referência de vocês for esse grupo de gente que acorda de manhã bêbado por aí, faz coisas, maltrata pai, maltrata mãe, trata mal os outros, vocês simplesmente não vão ser quem vocês são. Agora, quando vocês acreditam que vocês são pessoas especiais, vocês andam na rua com o olho lá em cima e ninguém vai mexer no cavalo de vocês. Porque vocês sabem quem vocês são. Vocês estão entendendo? O nosso pensamento aqui não é nem na gente, é na geração que vai vir depois da gente. Na Rona. Entendeu? Porque, né, acho que é o caso aqui da maioria, né, nós não tivemos pais que pudessem dar ensinamento pra gente, nem avós que dessem ensinamento pra gente. Então a gente está tendo que aprender para poder ensinar nossos filhos e netos. Né, para poder... Ou esse elo foi quebrado há gerações atrás, ou de repente a gente não tem elo nenhum de ligação com o judaísmo, a gente quer seguir isso, mas é isso. Eu não vejo tipo, o judaísmo para mim, eu vejo o judaísmo para meus filhos, para meus netos, para minha família, para minha sequência. É isso aí. Entendeu? Eu não quero chegar, tipo, não, isso aqui é para mim, pronto, acabou, depois eu tiver o filho, não, deixa aí do jeito que ele quer, escolher o que ele quer. Não, não quero isso. Né? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas que estão aqui tá pensando nisso, né? Não é uma religião, não é uma modinha, não é mais uma denominação. Não é um momento, né? Que vai seguir, não, isso aqui é legal, tá na moda ser judeu, vamos ser judeu, e depois, daqui a uns 20 anos, a gente vê o que vai estar na moda de novo. Né? Como, acho que todo mundo veio do outro, né? Acho que quase todo mundo aqui veio do outro lado do rio, né? Sim. Né? Então a gente sabe que segue-se muito moda. Né? Uma hora tá aqui, outra tá ali, não, agora esse aqui é o que funciona, esse aqui não funciona mais. Exato. Né? E as coisas se perdem, até as coisas que os pais da gente ensinou já não servem mais para você passar para frente, tem que ser outra coisa. Eu acho que o judaísmo ele consegue ter se mantido de geração em geração até hoje. Por mais que apareceu coisas novas de 500 anos para cá, mas toda a base do judaico ortodoxa é a mesma. Né? Então é uma continuidade, você já pensa no que você vai fazer lá na frente. Mas posso te falar, até esses movimentos mais recentes, eu acho que são positivos. Porque mantém um elo para que não se perca totalmente a Torá. Isso, mas não é uma coisa nova do nada, né? Sim. Não é uma coisa nova do nada. A base continua sempre a mesma, a Torá continua a mesma. Você não se muda, você não muda a interpretação, você não muda a forma de ler, você não muda isso. A Torá é a mesma. Você pega hoje, caraca, escreveram isso aqui o quê? Foi mês passado? né? A atual, não adianta você dizer a linguagem antiga, não é? É a mesma. Então, o judaísmo sempre faz isso. Você sempre, você vai aprender para ensinar para o teu filho. E quando você ensina para o teu filho, você ensina, você vai aprender, porque quando você tiver filho, você vai ensinar isso que eu estou ensinando para você. Então, isso é que é o bacana. Então, então a gente está aqui para poder dar uma nova continuidade nisso aqui. Então, a gente tem que ter um esforço maior para poder o nosso filho não ter tanto esforço como a gente está tendo agora, e depois o nosso neto ter vamos dizer assim, uma vida mais fácil dentro do judaísmo. Uma questão que ele falou interessante sobre o que o senhor falando aqui, até esses movimentos de agora, sobre de uma forma positiva, ele sim, de uma certa forma é positivo, até porque ele toma a base dos nossos pais lá de trás. Eles pegam, olham e tomam um estilo, mesmo que não seja totalmente adequado como deve ser, mas eles tentam fazer de uma forma também que eles tentam conectar o meio de hoje com os de lá de trás. Eles ficam tentando se formar. Muitos movimentos novos, depois eles verem que eles são muito parecidos com os movimentos que já são antigos e se condensam e voltam para aquele outro movimento. Isso, tipo, não é por isso tem muito balde de a gente inventou de novo. Sim, é verdade. Por isso tem muito balde de chuvá. Vou ter conexão para que mais na frente o pessoal possa voltar. Isso é bacana. Alguém ia falar mais alguma coisa? Não? A Zildinha ia fazer coisa. Alguém ia falar alguma coisa? Então, o senhor leu aqui que o próprio Sadiq não percebe esse potencial. Aí o senhor pulou um parágrafo que é interessante. Por causa dos nossos pecados, muitos desses Sadiqs já morreram. Sim. Eles são para parar.
Sim, é porque assim, às vezes o tzadik ele é capará para a geração, né? Ou isso não é uma ideia amplamente aceita pelo judaísmo, mas o que acontece? Às vezes, o que acontece? Naquela geração podia acontecer a Geulah, como a gente já falou antes. A Geulah podia acontecer naquele tzadik, por exemplo, Mashiach podia ser, a era messiânica podia ser em David HaMelech, ponto, acabou, e todo mundo ia ter Geulah é a redenção final, e aí acabou, não ia ter mais guerra, e acabou, ia ser Olam Abá, ponto, acabou. Só que deu um problema, né? A Geulah não foi, a geração não foi merecedora, então não aceitou ele bem e não aceitou todas as ideias dele bem. Se todo mundo tivesse feito o que precisava fazer como geração, tudo teria acontecido e a gente já teria Geulah. Mas passou a vez dele, ele morreu, ponto. Essa Não questão aconteceu. da Kabbalah seria o seguinte, né? Aquela geração ela não se corrompe completamente por ter um justo no meio. Vou dar um exemplo. Nadav e Avihu. Boa, caralho. Nadav e Avihu. Eles pecaram contra a geração, ofereceram um fogo estranho. Né? Os filhos de Aarão. Todo mundo lembra dessa história? Os filhos de Aarão ofereceram um fogo estranho lá, tem muita discussão dos motivos e tal, eles fizeram o que era errado. O que aconteceu com eles? Morreram. Por que eles morreram? Para nós hoje olharmos o seguinte, olha, Hashem leva a sério esse negócio de oferecer sacrifício para ele de qualquer maneira. Aquela geração ficou morrendo de medo de oferecer qualquer coisa para Hashem. Então, aquele pecado deles e aquela consequência que eles fizeram daquela morte fez com que o povo gerasse temor no povo e o povo voltasse a ser um pouco mais tzadik. Às vezes, um tzadik é exigido, por exemplo, alunos de Rebbe Akiva. Todos os 24 mil alunos dele morreram porque não se tratavam com um kavod, com respeito, para que hoje, na época, entre Sefirat HaOmer, né, do dia 1º da contagem até o 33º, a gente lembrasse todos os dias, 34º da nossa Sefaradim, todos os dias lembrar que, e até fora, né, desses dias, como por exemplo agora já passou, mas a gente está lembrando, não respeitar o próximo é uma coisa gravíssima. Então, eles morreram como capará para que hoje nós soubéssemos. Cara, respeitar o outro, não humilhar o outro, tratar o outro, aprender qualquer coisa com o outro é não importante, vírgula, é importantíssimo. Entenderam? Então, nós não devemos ter sim. É uma coisa que é proibido pra gente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esses tzadikim, mas às vezes acontece isso com eles para que a gente pudesse aprender que nós precisamos aprender alguma coisa e consertar nossa alma. A gente vai fazer tikkun em Shavuot, ok? Em Shavuot a gente tem tikkun. Fica a madrugada toda acordada. Por quê? Nossos pais no deserto não ficaram a madrugada toda acordados para receber a Torá. Então a gente conserta isso. Então, a gente precisa sempre de tikkun nas gerações e aprender algumas coisas com as gerações que já se passaram. Respondido? Respondido. Ok? Vamos lá? Vamos lá, 23 minutos a gente já vai terminar. Caráter e qualidade de Mashiach. Vamos lá. 41, página. Arua Elohim, o espírito de Akadosh Baruch. Voltar aqui um pouquinho, gente. Só voltando naquela parte, parágrafo anterior, quando ele fala que, né, como Saul e o espírito da realeza e o Espírito Santo, é a questão da sabedoria do sagrado que colocou nele, né? Vamos para Ruach HaKodesh, isso que eu ia explicar agora. Eu ia voltar um pouquinho. Ruach HaKodesh, em hebraico, Ruach é vento. Todo mundo sabe disso? Ruach, espírito, é vento. Então, a partir desse momento, esqueça todas as definições de espírito que você já teve até agora. Esqueça tudo, até aí concordou ali comigo. Então, esqueça todas as definições de espírito até agora. Espírito, sim. Ken é assim. Então, assim, espírito em hebraico é ruach. Ruach é hálito, sopro. Quando Hashem soprou ruach dentro de Adam, Arishon, o primeiro Adão, ele estava soprando dentro dele ar, fôlego, espírito, tá? Então, a ruach em hebraico ele tem algumas definições, por exemplo, lá em Gênesis Bereshit, não me lembro agora qual é a paraxá, mas o Eterno foi na direção do Oriente para encontrar com Adão. A palavra direção em hebraico é traduzida como, a palavra ruach em hebraico é traduzida como direção ou direcionamento.
O que significa que a palavra Ruach também significa direcionamento, como os barcos tinham as velas e eram sopradas e tal. Então, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, na verdade a melhor tradução talvez seria direção do sagrado, ou seja, direcionamento do sagrado. Quando alguém recebia Ruach HaKodesh na Torá, no Tanakh, ele recebia direcionamento do sagrado, ok? Isso no sentido pshat, no sentido simples. Ponto, acabou. Não tem outra definição simples. Qual a definição dos nossos Chachamim que eles dão mais elevado? É o seguinte: Ruach HaKodesh é 1/60 da profecia. Ele é um pedaço da profecia. Ele é quase como se fosse uma direção profética. Ok? Então quando alguém tem Ruach HaKodesh, ele tem uma direção profética. Uma direção quase como uma profecia. Ok? Isso é Espírito Santo. Isso é Ruach HaKodesh. Qualquer outra definição fora isso é Taref. Como é que diz Taref? É lixo. Lixo. Ok? Impuro isso. Vamos lá. Caráter e qualidade de Mashiach. Tá. O Espírito de Elohim repousará sobre ele, ou seja, o direcionamento de HaKadosh Baruch Hu repousará sobre ele. Um espírito de sabedoria, compreensão, um espírito de conselho, força, um espírito de conhecimento, de amor a Elohim, sabedoria, compreensão, ou seja, vai ter paciência com as pessoas, conselho, força, espírito de conhecimento, espírito de amor a Elohim, ou seja, vai ter um amor muito grande a HaKadosh Baruch Hu. Ele estará inspirado pelo amor de HaKadosh Baruch Hu, ele julgará com visão dos seus olhos e nem decidirá de acordo com os seus próprios ouvidos escutarem. Ele julgará os pobres com justiça e decidirá com eles em retidão sobre os humildes da terra. Ele atingirá a terra com o poder de sua boca e castigará os perversos com o hálito dos seus lábios. A retidão será o seu cinturão das suas costas, o seu lombo, e a fé será a fé, no caso emuná, que é base, que é confiança, será o seu cinturão, o governo, está lá em Isaías 11, do 2 ao 5. Através do seu conhecimento, meu servo justificará o justo para muitos. Isaías 53, 11. Ou seja, ele é servo de HaKadosh Baruch Hu. Também outras passagens também falam que ele é Sar Shalom. O que é Sar Shalom? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Né? Ou seja, ele vai trazer a paz e não a espada. Novamente, se ele é príncipe da paz, ele vai trazer a paz e não a espada. Entenderam? Não precisa falar mais nada. Ok? Vamos lá. 41. Veja, o meu servo será sábio, ele será exaltado e digno, e será muito superior. Isaías 52, 13. Gente, eu estou vendo, cortando aí a questão do livro de Isaías, toda vez quando ele usa a palavra sobre servo e tudo mais, sim, só no capítulo 53, quando fizeram a tradução errada. Uhum. A palavra ela se repete, sei lá, mais 80 vezes. E só em Isaías 53 que colocaram ela no singular. Uhum. Que falar que ela no hebraico, no original, Isaías 53 é no plural. Uhum. Né? Fala que toda a casa de Israel, né? Os servos sofredores. Sim, sim. Não o servo no singular. E essa palavra, em todos os outros 52 capítulos anteriores, ela sempre é falada certo. Sim. No plural. Só no Isaías 53 não se sabe por que traduziram dessa forma. Mas no hebraico é literalmente no plural. Fala de servo, sobretudo no caso do povo de Israel. Sim. Eu tenho uma dúvida. Por que Moshe Rabbeinu ele não deixou totalmente explícito na Torá a questão de que a casa de Israel em si, eles são um povo sofredor pelo fato de servir de capará pelas nações, e Yeshayahu, ele deixou isso bem claro. Por que não Moshe e por que Yeshayahu? A questão é que Yeshayahu, de certa forma, ele mesmo se botava como aluno de Moshe Rabbeinu, por causa da Torá. E por que isso? Isso aí era como assim, um recebimento que eles tinham sobre o que estava ali? Não, eles extraiu isso de dentro da Torá? Não, olha só.
Moshe Rabbeinu, quando ele está falando de Mashiach e do povo de Israel, ele está falando de dentro para dentro, né? Ele está dentro do povo, na terra. E Shaiá, todas as vezes que ele fala a mesma coisa que Moshe Rabbeinu, só que ele fala num outro ângulo. Por quê? No capítulo 6 de Shaiá, ele fala, onde deveria ser o começo do capítulo, depois eu explico uma aula só sobre isso para vocês, mas ele fala o seguinte, ele vê a Kadosh Baruch Hu e ele vê a história no mundo da verdade. Ele está em cima, falando... Então, dois aspectos da mesma coisa. Enquanto o Moshe Rabbeinu ele fala do povo para o povo, de maneira condensada, Ishaya, ele expande um só ponto, e ele está numa visão superior, porque ele viu o trono aberto. Ok? Então, na verdade, não é que ele falou mais do que Moshe Rabbeinu, ele falou a mesma coisa que Moshe Rabbeinu, só que de um outro ângulo. Ok? Olha, sim. Só terminando esse texto aqui, ele dá duas referências. Ishaiah 11, 2 e 5, Ishaiah 53, 11. Ele termina dizendo assim, meu servo justificará o justo para os muitos. A linha B, Mashiach em cada geração, ela termina dizendo que não merecíamos que o espírito messiânico lhes fosse conferido, porque eram capazes e adequados para isso, mas a sua geração não era. Ou seja, muitos dos nossos antepassados, que poderiam ser Mashiach, não chegaram a receber a alma messiânica, porque a geração não merecia. Sim. Então, o que indica aqui que para o Mashiach se manifestar, a geração tem que merecer isso? Boa pergunta. E chega a ser, eu pensei que você ia perguntar sobre a contradição, porque esse texto ainda é contraditório. Bem, por que se lá fala que não era merecedora e aqui fala que ele que vai justificar? Então, isso é contraditório. Acho que não tem uma contradição. Eles só afirmam a geração futura. A geração futura vai merecer uma questão, acho que não, mas é basicamente a mesma regra. Uma coisa explica a outra, entendeu? Então, por que a geração tem que estar preparada para ser justificada? Então, vamos lá, vamos chegar lá. O nosso caminho de abençoar na memória fala o Talmud que é o seguinte, Mashiach ele só vai chegar ou numa geração perversa e má, ou numa geração excelente. Ou seja, a geração mais ou menos não recebe Mashiach. Por quê? Pergunta. Quando a geração é justa demais, ela não precisa o quê? Melhorar. Se a geração... Não, quer dizer, voltando. Se a geração é mais ou menos, ela fala assim, eu estou fazendo o que eu preciso. Ele não tem a consciência de que eu estou muito ruim e preciso melhorar. Tá? E também ele não está bom o suficiente para dizer o seguinte, pô, eu estou muito... Cara, eu aprendi muito a Torá. Consequentemente, ele vai ter uma consciência maior de Hashem. Consequentemente, ele vai se exigir muito mais. Então, por que diz que a geração tem que estar muito ruim ou muito boa? Porque se ela está mais ou menos, eu estou fazendo o que dá. Eu estou fazendo o que dá. Agora, quando a geração está muito boa, ele vai falar o seguinte, olha, eu estou fazendo o que dá, mas dá para fazer mais. Dá para melhorar. Quanto mais você conhece Hashem, mais você... Gente, é comparativo. Se eu me comparo com a minha santidade com a do Bruno, vou estar comparando eu com ele. Agora, se eu comparo com Hashem, vai fazer que nem fez Ishaiah, que fala o seguinte, eu sou de uma geração perversa, de um meio de uma geração com lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Porque antes ele estava comparando com quem antes? Vocês são um bando de pecadores e tal, Depois que ele se encontra com Hashem, ele está comparando com quem? Com a Kadosh Baruch Hu. Quando é um grande tzadik, uma grande geração, ele não é a geração, eu sou o máximo. Ao contrário, o tzadik, ele não vê ele como tzadik. Né? O Mesilat Yesharim, ele fala o seguinte, não se ponha justo demais aos seus olhos. Então o grande tzadik, ele é o contrário, vai pedir mais a Hashem. E o grande pecador, se ele é assumido, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para Geulah. Hashem, olha, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu estou muito mal. Agora a geração mais ou menos, ele fala, estou estagnado, não preciso nem melhorar muito, nem pedir perdão de pecado. Não está ruim, não precisa melhorar. Né? Dentro disso aí, a sua concepção, o seu entendimento. Você acha que o Mashiach vem numa geração que vai estar bem ou na geração lá embaixo? Está muito ruim. Eu acho que os dois. Na minha humilde opinião, não ouvi isso escrito, mas eu acho que os dois. Por quê? Tem a visão de como está o povo de Israel e como é que está o resto do mundo. Sim. Porque você vê, o povo de Israel ele tá se vamos dizer assim, se condensando,
cada vez mais ficando mais religioso e mais atento Sim. a adorar. Em contrapartida, o resto do mundo está ficando muito perverso. Sim, verdade. Entendeu? Então Agora- tá tendo os dois pontos aí, não existe um meio termo aí. Sim. Não está existindo um meio termo. Sim. Está definitivamente virando dois povos diferentes, distintos. Talvez. Ah, tipo Talvez. Que bom que você pensa assim. Sem tirar Bom os que você pensa pontinhos, assim. sem tirar os pontinhos e tudo mais. e Que fazer bom que você pensa comparações. assim. Agora, tem uma seguinte, gente. Para o Sefaradim, por exemplo, não existe um outro judaísmo. Existe judaísmo, ponto. Sendo que o ideal do pensamento Sefaradim deveria ser o seguinte. Olha, existe aquilo lá que é judaísmo. Aquilo ali que é a meta. Aquele mamash, aquele senhor que estuda a Torá direto, cumpre todas as mitzvot possíveis e que são possíveis para o ser humano. Aquilo ali é a meta. Agora, eu não consigo chegar lá. Mas a minha meta é aquela lá. Esse é o cara que o Sefaradim que ele está ruim. Só que ele não nega a Torá. Ele não diz que a Torá é porcaria. Ele não diz que a Torá não vale para ele. Ele fala, a Torá é boa, muito excelente para minha vida, só que eu não estou conseguindo. Embora ele seja talvez um Urachá, não sei nem se eu posso chamar um homem desse de Urachá, mas o Talmud ele conta que o cheirinho de tchuvá, o pensamento de leve de tchuvá já é toda tchuvá. Então, embora ele esteja ruim, ele sabe que aquilo ali é o bom para ele, ele quer. Isso é um tzadik, de alguma forma. E agora, o grande tzadik, ele sabe qual é a meta dele, ele quer sempre melhorar. E às vezes ele pode ver alguma coisa que a gente não vê que ele está ruim, mas ele vê que está ruim. Então, o mais ou menos que fala o seguinte, olha, ou aquele que fala o seguinte, olha, a Torá, hoje a gente fica sussa, hoje os tempos são modernos, a gente pode curtir o baile funk lá, vai até o chão, que tá ótimo, a Hashem me perdoa, porque a gente não está no tempo no deserto, então dá pra... Entendeu? Isso é que é ruim. Entendeu? Só que por isso que eu digo que os dois contrapontos hoje talvez existam mais no meio sefaradi do que qualquer outro meio. É o seguinte, olha, não tocar em mulheres, cara, isso aí é perfeito. Eu não estou conseguindo. Mas isso é bom. Isso é bom. Isso é judaísmo. Entendeu? Ele sabe que aquilo ali é o bom. Ele ainda não está fazendo, mas ele sabe que aquilo é o bom. Isso é bacana. O ruim é quando ele fala o seguinte, não, eu vou pegar argamassa, eu vou pegar um pouquinho de tinta, vou pegar a Torá, vou dar uma reformada na Torá, vou dar uma pintada na Torá do meu jeito. Eu vou pegar um terno Armani, vou colocar na Torá e tal. Eu vou pegar uns enfeitezinhos, vou pendurar a árvore de Natal na Torá, para dar equilibrado. Hoje em dia os tempos são modernos. A reforma da Torá, ele quer mexer na Torá. Vocês estão entendendo? Esse é que é um problema. Então vamos botar essa bateria. Isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Para a gente terminar, vou falar um pouquinho aqui sobre Mashiach. Não vou falar sobre data da vinda do Mashiach, acho que isso aqui dá para a gente pular, e acaba que é uma discussão que vai ser quase que infinita. Apresentando a vinda do Mashiach. Vou deixar então para a próxima, apresentando a vinda de Mashiach. Tá bom? Apressando. Perdão. Está no capítulo 49, está na página 49. Alguma dúvida? Não? Então, Hazak Baruch. Amém.